foi um acaso, na verdade, foi uma brincadeira aí. Eu fui num clube de tiro que, apesar de o pessoal imaginar que o Eduardo Talhaferro era de esquerda, o Eduardo Talhaferro já era do Moraes, não, não. Eu sou CAC, sempre pratiquei tiro esportivo, desde 2003, se eu não me engano, com CR, tudo certinho. Então eu fui a um clube de tiro no final de semana, num domingo, mais precisamente, junto com um outro amigo que é juiz, e ele sempre vai a esse clube, eu vou com ele, ia, né? Aí ele sempre levava algumas pessoas, e nesse final de semana, por acaso, ele levou um juiz, que é o Marco Antônio, né, Vargas, e lá a gente atirou, depois a gente saiu para o almoço, como de praxe, a gente sempre, depois que atirava, íamos para um restaurante ali próximo de Jundiaí, São Paulo, e a gente ia comer, almoçar, comemorar, né? E uma brincadeira de mesa que eu fiz com o Marcos, a pedido do meu amigo juiz, ele se encantou e daí a gente fomos conversando, conversando, até que então veio a oportunidade de eu ir para o Supremo Tribunal Federal e não para o Tribunal Superior Eleitoral. Eis que, acho que 20 dias antes de Alexandre de Moraes tomar posse no TSE, eu recebi uma ligação, eu estava aqui na Itália, eu estava na Calábria, passando os dias, e recebi uma ligação do Marco me dizendo o seguinte: olha, o ministro quer uma coisa maior para você, ele mudou um pouco os planos, tal. A princípio era perito no STF, mas ele quer que você chefie um gabinete. E eu meio cismado, porque eu não gosto de chefiar nada, né? Falei, olha, eu não sou um bom administrador, eu não tenho muito tato para isso, eu tenho, acho que eu não me dou muito bem. Mas ele falou, vamos fazer o seguinte, a gente coloca alguém para fazer o trabalho e você fica sendo chefe. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu assumo o gabinete, eu vou trabalhar, se o trabalho for bem feito, vocês acharem que tá ok, eu continuo, se eu também não gostar, eu saio, se não eu saio de qualquer forma, entendeu? E assim foi, aí eu acabei caindo, no dia que o Alexandre de Moraes tomou posse no Tribunal Superior Eleitoral, como presidente, eu também tomei posse, nomeado por ele, como chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação. Mas foi um acaso. Tagliaferro, eu vou sair um minutinho da pauta, porque eu recebi aqui que a Polícia Federal diz ao STF que Felipe Martins simulou a entrada nos Estados Unidos e pede inquérito. Ou seja, eles cometeram aí uma fraude, agora estão culpando a vítima dessa fraude. Isso é um padrão lá dentro? Olha, infelizmente, pelo que a gente já viu, né? Eu já apresentei documentos com perícia, tanto no Senado quanto na Câmara, mostrando que existe manipulação processual e que existe envolvimento do PGR. Então, a gente sabe que muita coisa, eu sei que muita coisa lá acaba sendo montada, perseguida, né? O processo ele não começa lá pela Polícia Judiciária, por uma denúncia ou pela Procuradoria-Geral da República, ele começa direto pelo juiz, que ele já tem uma sentença, então ele só faz o processo inverso. E assim, não me assusta, para mim não é novidade, que talvez exista mais essa fraude, não só que eu apresentei, não só que o David Algap apresentou, como também essa nova do Felipe Martins, no qual, no desejo, na ânsia de trazer, de punir as pessoas, eles tenham montado isso e a casa caiu, não deu certo, e hoje está aí essa palhaçada mostrando para todo mundo que houve mais uma fraude, né? E o mais interessante, não sei se você já viu, que a Polícia Federal, Fábio Chor, está pedindo para culpar, entre aspas, investigar o Felipe Martins e seus advogados, dizendo que eles fraudaram o processo, eles montaram essa história do Felipe Martins ter ido para os Estados Unidos. É um absurdo o que está acontecendo hoje nessa quadrilha montada por Alexandre de Moraes e alguns membros da Polícia Federal. Não é a Polícia Federal e não é o STF. Alguns membros da Polícia Federal e Alexandre de Moraes. Maria, eu já vou passar a sua pergunta, mas já que estamos falando de fraude por parte do Felipe Martins, mas é do Moraes o costume de colocar documento e retirar documento do sistema com data alterada, não é, Tagliaferro? Exatamente. Hoje eu entendo por que um volume expressivo de processos físicos, né? Eu estive diversas vezes no STF, fazendo alguns trabalhos no próprio gabinete dele, e assim, é muito processo físico. Se não todos físicos, né? E digitaliza só para as partes terem acesso. Lembrando que Moraes tem o hábito de não dar para a defesa, não dar para os advogados acesso total nos autos, né? Inclusive, isso já aconteceu comigo.
entendeu? Com mais pessoas e comigo. Então, é aquela manipulação. Ele mostra o que quer, na hora que quer, da forma que quer. Os advogados fazem uma defesa em cima do que estão vendo, mas existe mais coisas por trás. Se ele vê que a defesa está muito boa, ele deve soltar um documento aqui, montar um documento lá. Ou seja, tudo com o objetivo de penalizar, de criminalizar e tornar réus, presos, as pessoas que ele tem objetivo aí já formado por ele. A Maria pergunta, Tagliaferro, quem é Tagliaferro depois de tanto tempo de convivência com esse teatro dos horrores? Porque uma das pessoas que estavam envolvidas ali na prisão da galera do 8 de janeiro era tu com Vieira. Como é que ficou tua cabeça depois de ser responsável pela prisão de tantos inocentes junto com Vieira? Na verdade, eu e o Vieira não fomos os responsáveis pela prisão. Quando aconteceu o 8 de janeiro, eu também estava na Itália, estava em São Marco Argentano. Foi uma surpresa, fiquei 4, 5 dias trancado no quarto, monitorando o que me pediam, monitorando a minha equipe, na verdade. Mas não foi Tagliaferro, muito menos Vieira, que prenderam. Foi a polícia do Distrito Federal que prendeu, a Polícia Militar, a Polícia Civil do Distrito Federal, que prendeu os manifestantes de 8 de janeiro. Agora, quem decidiu se continuaria preso ou não, que é a famosa audiência de custódia, foi a Ayrton Vieira, a pedido, né, por ordem, determinação de Alexandre de Moraes. O trabalho do Tagliaferro, na verdade, da equipe do Tagliaferro, foi só fazer as certidões com base em alguns parâmetros estabelecidos por Moraes que tornariam aquela certidão positiva ou aquela certidão negativa. E ao meu entender, naquele momento, que as certidões negativas eram as pessoas que na audiência de custódia seriam colocadas em liberdade, e as positivas, as pessoas que manteriam-se presas por precaução. Os parâmetros eram esdrúxulos, né? A pessoa está com camisa verde e amarela, a pessoa está com camisa do Brasil, a pessoa está com bandeira do Brasil, a pessoa curtir Bolsonaro, a pessoa encaminhar vídeo, a pessoa já ter manifestado em outras épocas, a pessoa discordar de Lula. Então, foram parâmetros assim absurdos, que nós já entendíamos que era absurdo, a gente não tinha outra opção a não ser fazer o relatório e de forma muito precária, muito rápida, sem a menor condição de se ter ali uma apuração da verdade dos fatos. O pessoal que está comentando que não sabe como Alexandre de Moraes não está preso. Eu nem sei como ele ainda está no Supremo, quanto mais preso, gente. Tagliaferro, essa sua função do 8 de janeiro, ela fazia parte do Centro de Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação? O que era, afinal, essa assessoria aí de enfrentamento? Não fazia parte dos trabalhos de assessoria. Esse trabalho aconteceu por conta de uma determinação, de uma decisão realizada, eu não lembro se foi no dia 8 ou no dia 9 de janeiro de 2023, por Alexandre de Moraes. Foi a mesma decisão que ele afastou o governador do DF. Lá no finalzinho dessa decisão, ele faz alguns apontamentos, encaminhe para a Polícia Federal. Aí vem a minha parte, encaminha-se para o Tribunal Superior Eleitoral, ao Gabinete da Presidência, sob a coordenação de Eduardo de Oliveira Tagliaferro, para que faça as pesquisas dentro do sistema do TSE e todos os sistemas que sejam necessários. Então, ele determinou naquele momento que o TSE, ele determinou pelo STF que o TSE fizesse aquele trabalho. Não é um trabalho da assessoria. Quando me falaram da assessoria, o objetivo da assessoria era fazer, de fato, um trabalho em cima de fake news, um trabalho em cima de matérias, um trabalho em cima de mensagens, um trabalho em cima de reportagens, de vídeos que circulavam pela internet de forma enganosa, fake, e não um trabalho que foi feito pelo Moraes de perseguição. Excelente. E Tagliaferro, qual era, assim, parece que só a direita acabou sendo perseguida nessa assessoria de desinformação. Tu acha que extrapolou as atribuições legais? Teve muito uso da criatividade dentro dessa assessoria? Como é que foi? Não, Camila, a criatividade não foi usada. O que aconteceu era o seguinte: as pessoas têm uma impressão de ruim da assessoria, e não é que eu estou defendendo as pessoas, eu estou falando a verdade. Tanto a verdade de Moraes, quanto a verdade das pessoas que ali compunham, tanto o Vieira, o Marco Antônio, os servidores do TSE. O meu objetivo é trazer a verdade. Então não existia criatividade. Então o que um personagem perseguido por Moraes fazia ali na rede social era justamente o que iria por relatório. Então se ele falou
que o planeta Terra é quadrado. No relatório ia constar que o planeta Terra era quadrado. O planeta Terra é triangular e é triangular. O planeta Terra é redondo, vai redondo. Então, era simplesmente a reprodução do que estava ali. Por quê? Porque ele recebia material, ele encaminhava esse material para a gente confrontar se esse material era de verdade, se esse material estava naqueles perfis e em outros perfis, para a gente colocar isso num documento e encaminhar para ele fazer o que ele achava interessante ali, o que era dele. O trabalho da assessoria era só certificar se o material estava de fato no perfil da pessoa, se era aquilo que nós recebemos e colocar o RN para poder checar aquele material na internet. Mais nada. A gente não influenciava em decisão, em persegue, em derruba, em nada disso. Isso era feito pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos juízes auxiliares do Tribunal Superior Eleitoral. Nada pela assessoria. Em que momento que tu percebeu, Tagliaferro, que havia algumas irregularidades, abusos na condução do trabalho, muita censura para um lado só? Em que momento tu te deu conta? Na primeira semana eu já vi que tinha alguma coisa estranha. Porque uma semana de trabalho, um volume expressivo e nada de esquerda, eu cheguei a questionar uma servidora e falei, olha, fulana, tem uma coisa estranha aqui. Por que não vem nada de esquerda, né? É só direita que faz fake news? É só direita que faz barulho? É só direita que tem que ser analisada? Por que não tem de esquerda? Ela simplesmente fez assim, ó, querendo me dizer, olha, a gente não sabe, ou a gente sabe, e a gente não tem o que fazer. E dali para frente eu percebi que algo estava errado, porque nunca, eu não estou dizendo que veio, não, estou dizendo que nunca veio nada de esquerda, só de direita. Nos 8 meses que eu trabalhei nessa assessoria como chefe dela, eu só recebi, e a assessoria só recebeu material de direita e nunca nenhum de esquerda. Isso foi terrível. Aí, na próxima semana, na semana seguinte a essa minha pergunta, servidora, isso eu perguntei para ela na primeira semana que eu estava lá. Na segunda semana veio o fato dos empresários, aonde eu pude ver com os meus próprios olhos uma fraude processual. Dali para frente eu já sabia que a coisa não era o que eu imaginava antes de entrar lá. Tentei sair, mas não consegui, e aquilo, né? Vamos tentar sobreviver como a gente está, vamos guardar o material, uma vez que a ordem era deleta todo o conteúdo de conversa, mas eu não deletei, e vamos sobreviver, que assim, um dia tinha que sair dali, né? Excelente, Tagliaferro. E aí, me lembrou 2 nomes, né? Tu falou da Cristina. Quem é Cristina e quem é bruxa? Porque no início, quando saiu os nomes, todo mundo achou que a bruxa fosse a Cristina. Não. O nome oriental, o sobrenome oriental. Não sei falar e nem lembro também. Quem que é e qual que era o papel das duas? Quais eram os papéis? Bom, também não sei falar sobre o nome dela, é difícil. A Cristina, ela era chefe de gabinete, ela é a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, lá no Supremo Tribunal Federal, e ela, no começo, nos primeiros meses, ela foi também a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, sem nomeação oficial no Tribunal Superior Eleitoral. Ela tinha crachá, ela tinha e-mail institucional, ela tinha o gabinete, ela tinha assessores. Então ela foi chefe nos 2 gabinetes. Até aí um desconforto entre ela e o Levi, que ela abandonou o barco e deixou que o Levi tomar conta de tudo. Aí foi colocado um outro chefe. Então, Cristina era chefe de gabinete de Moraes. E a Letícia Salorenzo, que é a bruxa da UNB, é outro personagem. Sempre nos foi falado que ela era amiga da Viviane Barsi, que ela fez alguma coisa com a Viviane Barsi na UNB, que tudo. Isso veio dos próprios juízes auxiliares. E o próprio ministro Alexandre de Moraes já pediu para a gente recebê-la lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ela mandava material só de direita, só de direita. Ela é uma pessoa de extrema esquerda, que frequenta festa de esquerda e que frequentava a festa de direita com o objetivo de trazer material para a punição. Ela enviava para o juiz, ela enviava para mim, eu negava 90%, ela repassava esse material para os juízes auxiliares que acabavam me devolvendo o mesmo material. Eu falava, já sei de onde que veio da bruxa. Então era muito estranho. Por que não dizer não para ela? Eu dizia 90% era não. Quando era uma coisa muito, muito escrachada, uma coisa que de fato já estava no radar a pedido do Moraes, eu observava. Por que não se dizia não? Porque ela era aquela famosa, como te dizer uma palavra correta, aliada de Moraes. A gente tinha essa desconfiança, mas a gente via que em alguns eventos,
algumas cerimônias, onde a própria presidência, da qual a gente fazia parte, a gente não podia entrar. Mas lá estava ela presente na cerimônia. Ou seja, se ela não era de fato próxima a ele, por que ela estava naquela cerimônia? E nós, que éramos, vamos colocar, os mais próximos a ele não estávamos. Então a gente ficava com essa dúvida. Mas é um personagem de extrema esquerda, a Letícia, e não tem vínculo nenhum com o TSE, nem com a STF, enquanto a própria Cristina só era chefe de gabinete. Nós tivemos também, Eduardo, a notícia que teve muita encomenda de dossiê, né, antes mesmo até das eleições de 2022. Eu te pergunto, o atual assessor do Haddad, tu falou o nome por Gustavo Gayer naquela sessão da Câmara, agora eu não lembro, o atual assessor do Haddad e a nora da Miriam Leitão estão envolvidos nesses dossiês? Antes da minha entrada, eu não tive acesso a nada. Depois da minha entrada no TSE, eu tive acesso ao material com o qual a gente trabalhou, né? Que é as coisas que eu volto a reforçar, trazidas por ele para a gente levantar. Quem é o Dário Duringer, né? Dário Duringer era diretor do WhatsApp, do Grupo Meta, responsável pelo WhatsApp, que fazia os trabalhos das políticas das redes sociais. Ou seja, o que o TSE, o que o Moraes pedia, eles estavam tentando ali enquadrar e de vez em quando mandava uma coisinha ou outra. Já hoje ele é o secretário executivo do Haddad, né? O número 2 da pasta lá do Ministério da Economia. Já a nora da Miriam Leão, que é a Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Uma pessoa que, além de cuidar da comunicação, ela era obcecada pela área de fake news. A gente sabia que ela queria, de qualquer forma, aquela área para ela, então ela chegou a, inclusive, receber prêmios em meu nome, sem eu saber, a gente sabia pela imprensa. Ela fazia também, de certa forma, ela de esquerda, fazia material para poder ir atrás de gente de direita. Essa é a Gisele Siqueira. E quais eram, né, os senadores e deputados envolvidos em muitas denúncias? Eu sei que teve Frota, dizem que aí não foi tu não que falou, ouvi em outro lugar, a Joyce Hasselmann, a Gazela Saltitante, que hoje é senador, esqueci o nome dele, o Randolph. Quem mais que estava envolvido em tudo nessas denúncias para ajudar na confecção desses dossiês? Quem pedia pro Alexandre de Moraes, no caso do Frota, ele pedia diretamente pro Ayrton. A gente até fazia brincadeira que eles tinham aí um relacionamento, porque o Alexandre Frota toda hora mandando material para ele, pedindo, e falava assim, é o Frota que pediu de novo, é o Frota. E existe um senador que eu estou deixando para a cerejinha do bolo. Para a cerejinha do bolo. É um senador conhecido, é do Partido dos Trabalhadores. Muitas pessoas já falaram o nome dele, mas eu só vou pronunciar o nome dele no momento certo para dar a facada final. Dar misericórdia nesses dois. Entendeu? Mas a Joyce Hasselmann, eu não cheguei a pegar nada dela. É que assim, não vinha para mim, né? Iam para os juízes auxiliares. Pode ser que dentro desse material que vinha para a assessoria, vinham de mais pessoas, mas não era falado um ou outro para a gente, porque para a gente só chegava o material. E aquela CPMI das fake news, se não me engano, ocorreu entre 2019 e 2020, que foi encabeçada pela Joyce Hasselmann, Luciano Ayan e Alexandre Frota, foi o início desses dossiês, uma coisa, outra coisa? Eu não sei te dizer, Camila, porque eu não participei. Eu antes de ir para o TSE, nem Brasília eu conhecia. Brasília eu conhecia num voo que eu fiz era para o Rio de Janeiro, se eu não me engano. Aí fechou o tempo, desviou para Minas, aí quando melhorou o tempo ia para o Rio, aí fechou o tempo, aí desviou para Brasília. Eu fiquei umas 4, 5 horas no aeroporto. Eu não conhecia Brasília. E assim, em escala, né? São Paulo, quando é para Manaus, São Paulo, Brasília, Manaus. Mas assim, Brasília é só naquele período que eu estive lá. Então, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, eu não tenho informação. E esses dossiês, eles tinham alvo específicos, Tagliaferro? Por exemplo, chegava assim para ti, os nomes que vão ser investigados, Alan dos Santos, Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, tinha coisas direcionadas e bem específicas? Na verdade, não eram montados dossiês, não eram feitas investigações. Já vinha assim, imagina assim, o Van Hatten fazia lá uma publicação no Instagram.
ou no Facebook, já vinha pelo WhatsApp a publicação, o link da publicação. A gente só acessava aquele link, via que estava lá, retirava uma cópia daquela mensagem, daquele vídeo, colocava no relatório. Quando tinha falas, fazia a degravação, colocava o URL, assinava e devolvia. Não tinha um trabalho. É que às vezes as pessoas acham que tinha um trabalho igual do FBI, da CIA. Não, não tinha nada disso, não. Era um relatório muito simples, que só constatava que aquilo de fato estava no perfil da pessoa, aquilo que a gente recebeu, qual era a URL desse perfil ou dos perfis, que às vezes tinha mais de um perfil, data e encaminhava. Era esse o material muito, muito, muito ruim feito pela assessoria. Então, não tinha nenhuma responsabilidade de perfilamento, tipo, será que essa pessoa de fato é assim, assim? Não, era Não. falou coisa errada, vamos embora. Não, é o que eu te falei, era a reprodução da verdade, né? Ou seja, se a pessoa falou, o golpe, era um 4-2, se eu não me engano, o golpe, não sei o quê, fulano de tal, no vídeo tal, na perfil tal, falou isso e aquilo, bota a fala, tal, assina e vai embora. Era super simples. Eu, que estava acostumado a fazer laudos de pelo menos 70 páginas aí, que era o mínimo, quando eu caí naquele, eu comecei até a demorar um pouco, eu falei, não, tem que ser muito rápido. Aí caiu para 1, 2 páginas, achei aquilo um trabalho horrível. Eu falei, se um dia alguém vê um parecer feito meu desse jeito, eu vou morrer de vergonha. Só que assim, não era feito por mim, era feito pela equipe, mas era uma coisa muito, muito, muito pequena, muito simples, sem muitos detalhes. O perfil, o que estava no perfil, que foi pedido, que vinha pra gente, a URL, os perfis daquela pessoa e mais nada. Perfeito. E teve uma vez, Tagliaferro, que eu li, se não me engano, foi agora não sei se foi da Oeste ou do David Agape, que ele estava numa viagem, o ministro, em Copacabana, com a sua família, num domingo de sol, e ele estava dando ordens para perseguir pessoas. Como é que foi isso? Do nada tu recebe assim, ó, tô em Copacabana, mas assim, postaram tal coisa. Na verdade, esse é um fato que foi publicado, mas isso os pedidos dele eram 7 dias por semana, 360 dias por ano, 24 horas, não tinha essa não. Esse fato em específico aí do Copacabana foi porque tiraram foto e ele queria saber quem tirou a foto. Mas teve outros casos, na Ásia, que ele foi, não lembro o local, que ele foi, que um cara tirou foto dele, aí ele pediu para segurança dele tirar a foto e mandar para mim, tentar identificar quem era a pessoa. Mas os pedidos de Moraes eram 24 horas por dia. Tinha pedido meia-noite, 1 da manhã, 6 da manhã, 10 da manhã, era o dia inteiro e não tinha sábado, domingo ou feriado. E nem nada, era constante. Bem normal a pessoa, né? Não vou falar nada além disso. Ah, Tagliaferro. um fato interessante é que você viu que o Daniel Silveira perdeu a festa o batismo da filha dele, né? Porque ficou parado lá. Só que isso aí ele fez de propósito. Porque Moraes é o seguinte: ele passa 24 horas, ele e o pessoal, olhando as coisas. Então, quando ele quer, é na hora. Quer ver um fato? Quando eu apareci no programa do Alan, comemorando, porque foi o que eu fiz, comemorando a Magnistic sendo feita, aplicada a ele, no mesmo dia ele pediu para o gabinete pedir minha prisão, pedir meu bloqueio, que ele assinou no outro dia. Então, quando ele quer, quando é de interesse dele, ele faz rápido, mas ele fica sabendo de tudo na hora. Aí ele deixou encostado para propositalmente, um cara mau, um cara com uma índole péssima, fazer isso para que uma criança não tivesse seu pai no batizado. Para você ver como que é o trabalho de Moraes. Tem uma pessoa presa na Argentina, inclusive conversei com a mãe dele chama Noemi Santos. Ela escreve aqui, ó, meu filho é tutor da família com ossos de vidro, esposa e filho, são mais, os 3 têm ossos de vidro, e o filho mais novo dele ainda é autista, o cara Nossa. está preso. Sabe o que o cara, qual foi a participação dele no 8 de janeiro? Nenhuma. Ele Tinha um passou. monte, tinha gente que estava passando por ele, passeando mesmo, porque ali é um local que todo mundo vai para conhecer em Brasília. Tinha gente vendendo camiseta, tinha gente vendendo pipoca, tinha jornalista, foi tudo no pacote, entendeu? É que a minha câmera aqui já me deu um bote aqui. Foi tudo no pacote. Então é complicado, é muito, muito, muito complicado. Ele é uma pessoa muito maldosa e eles não fizeram um filtro de pessoas, ô Camila. Foi colocado todo mundo junto. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.